João Lobo, Rosana Herman, a gente está na 16ª DP aqui na Barra da Tijuca, que está cuidando justamente do caso do Ronaldo, que a gente trouxe ontem com exclusividade pela primeira vez na televisão aqui no Atualíssima. E agora a gente vai desenrolar. Nós conversamos com o delegado titular daqui da 16ª, que contou pra gente toda a história. Uma história um pouco nebulosa. Você viu que ontem nós levantamos várias versões e na realidade existem dois fatos. O lado dos travestis, que são 3, e também do nosso craque, o Ronaldo Fenômeno. A história é mais ou menos assim. Ele saiu do jogo do Flamengo, foi comemorar num bar aqui na Barra da Tijuca e logo depois, reclamando um pouco da vida, dizendo que passa por uma fase um pouco ruim, ele resolveu curtir um pouco com pessoas fora do seu meio e, nesse caso, contratou o trabalho de uma profissional do sexo. E logo depois, lá no motel, com mais outras 2 pessoas, ele descobriu que se tratava de travestis. Várias versões desencontradas surgiram na imprensa logo depois que foi divulgado a ocorrência com o craque Ronaldo. Anunciada para as 5h30 da tarde, a coletiva com o delegado Carlos Augusto Nogueira, da 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, só aconteceu por volta de 7 da noite. O Ronaldo saiu de uma boate aqui na Barra da Tijuca, por volta das 4, 5 horas da manhã, salvo engano, 021. E decidiu contratar uma prostituta que estava na Sernambetiba. Disse ele que estava extremamente chateado com a situação que vive e ao mesmo tempo queria se divertir. E contratou uma pessoa de fora do seu meio. Como eu disse, ao mesmo tempo queria se divertir. Ele levou essa prostituta para um motel aqui da Barra da Tijuca e chegando lá ela chamou umas 2. Num determinado momento da conversa, elas seriam travestis e revelaram isso para ele. Ele falou que não queria mais ter nenhum tipo de encontro com elas. Travestis, no caso eram 3. E aí houve uma revolta muito grande por parte das pessoas que estavam com ele. Inclusive algumas pessoas estavam com entorpecente e falaram que se ele usasse ele não ia nem reparar nisso. Isso houve uma discussão e começaram a tentar negociar alguma coisa no sentido de não divulgar isso para a imprensa. E pediram 50 mil reais, pois senão diriam que ele, além de sair com travestis, também usava entorpecente. E ele tentou negociar isso, falou que não ia, peraí e tal, para pedir calma às pessoas. E 2, ele falou inclusive que pagaria essas pessoas porque tiveram o trabalho de ir até o motel. Pagou 2 dessas pessoas, elas foram embora, mas uma insistiu nessa quantia e falou que divulgaria tudo para a imprensa. No momento chegou a ir embora, depois retornou e fez escândalo na portaria do motel. Não, para provar que é você. Você é você. Como não precisa? Não, para provar que é você. Você é você. Como não precisa? E acionou a polícia militar resolveu conduzir todos à delegacia. Chegando aqui, ele não aparentava estar bêbado ou ter usado qualquer tipo de coisa que fizesse com que o seu comportamento não estivesse normal. Eu falei para ele que seria melhor ele ir para casa, descansar e depois prestar declarações, porque há pessoas que estariam falando mal dele e eu gostaria de saber se ele gostaria de representar contra essas pessoas. As coisas não estão totalmente provadas, nós vamos ouvir todos os envolvidos, mas aparentemente houve posteriormente a tudo que estava ocorrendo uma tentativa de golpe em relação ao Ronaldo. Ele me diz que não houve relação sexual, o travesti diz que houve relação sexual, mas pelo que tudo indica, as coisas estão cheirando a um suposto golpe, né? Senão não pediriam 50 mil reais a ele. Já um dos travestis em depoimento afirmou que Ronaldo contratou o serviço profissional deles e ainda comprou drogas para usar durante o programa. No momento em que ele ameaçou de contar para a imprensa, o Ronaldo teria ameaçado: olha, eu vou te bater se você fizer isso, não faça isso. E o procedimento também servirá para analisar se houve uma extorsão em relação ao Ronaldo. E quando chegou e percebeu, e foi relatado a ele que era um travesti, ele falou: por favor, não é a minha. E houve uma... isso é discriminação, alguma coisa assim? Ele falou: não, só não é a minha. Não, mas você vai esquecer tudo, tem até cocaína aqui, usa um pouquinho que você vai ver que você vai relaxar. Ele falou: pô, piorou.
Porém, nessa história toda aconteceu um escândalo. Ronaldo traiu a namorada Maria Beatriz Antony, independente dele ter comprado gato por lebre. Mas qual seria o motivo para tamanha traição? Ele chegou dizendo que não estava satisfeito com o quê? Com a vida pessoal dele, foi isso que ele disse? Ele falou que não estava bem de cabeça, que está passando por problemas psicológicos em relação às operações que ele sofreu recentemente e que face a operação, a última, né? Ele não queria extravasar com pessoas e, além disso tudo, queria se divertir, ou seja, queria extravasar com pessoas sem ser do seu meio, independente do... O jogador de futebol circulou pelo Rio de Janeiro com a namorada em vários eventos nessa semana passada. Em nota, Ronaldo não nega o acontecido, pede desculpas, alega que não é usuário de drogas e diz que vai tomar as medidas cabíveis por conta da tentativa de extorsão dos travestis. Mas, como eu disse, gente, olha, eu não estou falando isso porque eu estou na frente de vocês, não. Como eu disse, a gente tem que avaliar tudo com muito respeito, entendeu? Porque, como eu disse, eu já protegi prostitutas, já protegi empregada doméstica, eu não vou desfazer de pessoas só porque são travestis. Eu estou analisando tudo com muito respeito. Agora, eu não vou deixar fazer covardia com o jogador de futebol só porque ele é rico. Não vou deixar. Eu tenho que apurar tudo. As duas versões. Não me importa saber quem está errado ou quem está certo. Se o Ronaldo realmente as ameaçou, se ele teve relações sexuais ou que ele foi extorquido. Nós temos que apurar tudo, gente. Não há outra alternativa.